Nas últimas semanas, o Brasil inteiro tem debatido um mesmo tema: o fim da escala de trabalho 6 por 1. Trata-se de um modelo bastante comum em setores como comércio, turismo, entretenimento e serviços, no qual o trabalhador cumpre sua jornada durante 6 dias seguidos e descansa apenas um, geralmente durante a semana. Esse formato é compatível com a legislação atual e está em vigor desde a promulgação da Constituição de 1988. Segundo o texto, a jornada de trabalho semanal pode ser de até 44 horas, com a possibilidade de até 2 horas extras por dia, caso haja acordo entre as partes. Isso resulta no seguinte: a maioria dos brasileiros trabalha 8 horas diárias durante 5 dias e meio período no sexto, ou então 7 horas e 20 minutos ao longo de 6 dias, com o 7º dia destinado ao descanso. Outras opções incluem escalas como 12 por 36, 24 por 72, entre outras, adotadas principalmente em funções que demandam plantões, como médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros e seguranças. Ou seja, há uma flexibilidade dentro da regulamentação atual, desde que a carga semanal não ultrapasse 56 horas, incluindo extras, e o trabalhador tenha pelo menos um dia inteiro de descanso, 24 horas consecutivas. A nova proposta que está sendo discutida busca justamente reduzir a jornada semanal máxima para 36 horas, já considerando as horas extras. Isso abriria a possibilidade de escalas de 7 horas de segunda a sexta, ou 6 horas de segunda a sábado. Porém, o modelo que mais tem gerado debate é o 4x3, com 4 dias de trabalho de 8 horas seguidas por 3 dias de folga. E, como era de se esperar, essa ideia causou um enorme burburinho nas redes sociais, recebendo apoio principalmente de setores populares e artistas que se posicionam em favor das causas sociais. Mas será que as pessoas estão realmente compreendendo o cerne da questão? Afinal, discutir a redução da jornada de trabalho em nome da saúde física e mental dos trabalhadores é prejudicial às empresas? Vamos tentar entender melhor o que está por trás dessa polêmica. A discussão surgiu a partir de um desabafo de Rick Azevedo nas redes sociais. Rick trabalhava como balconista em uma farmácia, cumprindo a escala 6 por 1. No seu dia de folga, ele recebeu uma ligação de sua chefe, pedindo que ele se apresentasse mais cedo no trabalho no dia seguinte. Exausto e irritado com a situação, Rick resolveu compartilhar sua experiência em sua página pessoal, o que o surpreendeu com o grande número de pessoas que demonstraram apoio. Assim nasceu o movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que abriu um debate sobre as normas trabalhistas atuais e a famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Com o apoio popular, Rick conseguiu reunir cerca de 2 milhões de assinaturas para um abaixo-assinado, cujo objetivo era revisar as leis trabalhistas. Essa mobilização resultou na proposição de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, no Congresso Nacional. Mas por que não transformar esse abaixo-assinado diretamente em um PL, Projeto de Lei? A questão é que, no Brasil, direitos trabalhistas estão garantidos na Constituição, nossa lei maior. Para alterá-la, é necessário seguir um protocolo específico. Primeiro, a proposição de mudança deve ser feita pelo Presidente da República ou pelo Congresso, com o apoio de ao menos 1/3 dos deputados, 171 assinaturas, ou do Senado, que precisa de 27 assinaturas. Se os requisitos forem cumpridos, temos uma PEC, que é o caso atual. O projeto, elaborado pela deputada Érica Hilton, já conseguiu as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. A PEC prevê, como já mencionamos, a redução da jornada semanal, mas os detalhes ainda estão em fase inicial. Isso é normal, já que o processo legislativo é longo e exige várias etapas. Primeiro, a PEC será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para garantir que o texto não viole nenhum princípio constitucional. Após essa análise, o projeto será encaminhado para outra comissão, onde poderão ser feitas mudanças. Só depois disso, o texto pode ser levado ao plenário, onde precisa ser aprovado por 3/5 dos deputados, 308 votos, em 2 turnos. Se for aprovado, segue para o Senado, onde também precisa do apoio de 3/5 dos senadores, 49 votos. Caso haja alterações no Senado, o texto volta à Câmara para nova análise. Isso significa que a mudança não será imediata. O projeto, se aprovado, só entraria em vigor um ano depois, e diversas medidas de transição precisariam ser implementadas para garantir que a mudança não prejudique a economia. Então, qual é a grande preocupação? As principais entidades que se opõem à mudança são, em sua maioria, representações de empresários e organizações que defendem os interesses do setor privado, como a Confederação Nacional do Comércio. O temor é que a redução da jornada sem diminuição salarial acarretaria custos adicionais, especialmente se fosse necessário contratar mais pessoas.
Muitas empresas já estão operando no limite, e qualquer aumento nos custos, como na folha de pagamento, poderia levá-las à falência, prejudicando a economia e o empreendedorismo. Contudo, talvez o problema não esteja apenas na folha de pagamento. O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento onde as empresas pagam impostos com base no faturamento, e não no lucro. Isso resulta em um grande impacto nos custos operacionais das empresas, principalmente devido à alta carga tributária, ICMS, PIS/COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, entre outros. Além disso, os encargos trabalhistas, como FGTS, INSS e alimentação, não representam os maiores gastos para os empregadores, se comparados aos impostos. Contudo, a contratação de um funcionário no Brasil pode ser onerosa, com encargos fiscais chegando a 75% do salário, ou seja, quase o dobro do custo com a folha de pagamento. Portanto, uma mudança no regime de jornada de trabalho poderia ser prejudicial, especialmente para pequenas e médias empresas. Mas, se os empresários recebessem incentivos fiscais ou se os encargos fossem reduzidos, talvez fosse possível ter 2 empregados trabalhando com mais qualidade de vida, menos cansaço e, consequentemente, mais produtividade. E essa não é uma opinião isolada. Estudos realizados em outros países mostram que a redução da jornada de trabalho tem gerado resultados positivos. No Reino Unido, por exemplo, 92% das 61 empresas que participaram de um estudo decidiram manter a jornada reduzida, escala 4x3, após o término do experimento. Em apenas 6 meses, 71% dos funcionários relataram menos esgotamento, enquanto índices de ansiedade, estresse e problemas de sono caíram significativamente. A receita média das empresas aumentou 1,4%, a rotatividade de funcionários diminuiu 57% e os pedidos de licença médica caíram 65%. Isso demonstra que, com trabalhadores mais felizes e saudáveis, a economia também pode crescer, gerando mais empregos. Portanto, não se trata de um conflito entre empregados e empregadores. Com a abordagem certa, todos podem sair ganhando. Mas, para que isso aconteça, é preciso muita discussão, planejamento e, principalmente, uma revisão da carga tributária e dos incentivos fiscais. Precisamos de uma abordagem madura, com a participação de especialistas no debate. Afinal, as pessoas que estão tomando decisões sobre o nosso futuro muitas vezes não conhecem as realidades enfrentadas por trabalhadores e empresários no dia a dia. Ter mais tempo para a família, lazer, estudos ou simplesmente para descansar é um direito que deveria ser garantido para todos, trabalhadores e empregadores. E é por isso que esse tema é tão importante. Há um longo caminho a percorrer, e é possível que o projeto nem sequer seja votado na próxima legislatura. Daí a importância de escolher bem nossos representantes e cobrar soluções concretas depois das eleições. Só assim será possível avançar para um futuro mais justo e equilibrado. Até a próxima!